Legal, já Então, tá boa gravando. noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Fernanda Craveiro, coordenadora local das nossas unidades em Goiás e Mato Grosso, da Educom. Trabalho junto com a Rocileide, na ESUP, a gente é parceira, não é, Roci? Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui, Luciana, que hoje está morando em Goiânia, obrigada por poder participar conosco deste evento, dessa aula, né, de um tema tão importante para a vida, como a Rose estava falando agora há pouco, o professor Marco Túlio, que vem aí também com a sua expertise, corroborar com a discussão, né, da PNL em nossa vida profissional e pessoal. Muito obrigada, Pedro, por sua presença, Rafaela, Juliana, Rodrigo. Para a gente iniciar, eu vou fazer uma breve apresentação do professor Marco Túlio, da professora Luciana. Bem, o professor Marco Túlio, eu estou com uma colinha aqui, gente, porque é muita coisa. Não daria para eu gravar tudo, hein? Então, eu estou com uma cola aqui. O professor Marco Túlio, ele é mestre em administração pela FEAD Minas, tem um MBA em gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas, MBA americano pela Ohio University, especialista em liderança, comportamento humano e comunicação eficaz pela Carnegie University, nos Estados Unidos. O professor, ele é certificado internacionalmente como Master em Mentoring, Coaching e Holomentoring, aprovado pela ICF, Coach pela International Community Coaching, Master em Programação Neurolinguística pela The Society of NLP, formação em Hipnose Clássica. Ó, esse é um outro tema muito bacana, hein, Marco Túlio? Para a gente trabalhar depois, hein? Formação em Hipnose Clássica. Ele é engenheiro pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Tem uma vasta experiência profissional que inclui o cargo de diretor de vendas e marketing da Certa Transformadores, gerente de vendas da Nansen Instrumentos de Precisão, gerente de obras no exterior, gerente de RH em obras, engenheiro e supervisor de qualidade na Toshiba do Brasil. Já atuou na coordenação de equipes a nível nacional e internacional, com grande experiência em negociações internacionais. Atualmente atua como coach, professor e palestrante, prestando serviços de consultoria e treinamento em diversas empresas em todo o território nacional, nas áreas de liderança, comunicação, negociação, gestão e vendas. É professor também da Fundação Getúlio Vargas, nas áreas de empreendedorismo, programação neurolinguística, PNL, gestão de pessoas, liderança, comunicação, negociação e estratégia de empresas. Gente, é para aproveitar bastante aqui o que o professor Marco Túlio tem para compartilhar conosco, porque um currículo desse não é fácil de se encontrar por aí, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Eu quero, assim, aproveitar cada segundo aqui com você, professor. Bem, agora vamos apresentar a Luciana. Ela tem atuação há mais de 20 anos em empresas multinacionais e nacionais, com ênfase em gestão de pessoas em momentos de mudança e transformação. Ela é formada em administração, possui MBA em gestão estratégica de marketing, Master Coaching, com ênfase em PNL, programação neurolinguística, atuação no ambiente de aprendizado nas faculdades e universidades como professora e coordenadora acadêmica. É uma buscadora de conhecimentos múltiplos para gerar conexão, desenvolvimento e transformação das empresas e pessoas. Então, a gente tem aqui aquelas pessoas que focam, né, no lifelong learning. É isso mesmo, Luciana e Marco Túlio? É isso aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Não dá para ser diferente, né? Para buscar a transformação das pessoas e das empresas, não dá para ser diferente, não. Não dá. Obrigada, né? gente. Boa noite. E hoje é tão interessante, né? Porque assim, a gente tem que aprender mesmo ao longo da vida. Não dá mais para você fazer uma faculdade, um MBA e pronto, acabar ali. Né? O conhecimento ele é algo infinito,
que assim, a gente vai... E hoje, né, com a democratização, com o acesso à internet, com uma oportunidade como essa que a gente está tendo aqui agora, né, de um evento online, gratuito, que a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, inclusive, participando dessas conexões. Então, você vai buscando os conhecimentos a partir da realidade que você está vivendo naquele momento, né? Seja na sua vida pessoal, seja na empresa, na sua carreira, enfim. Então, eu também sou uma viciada, eu falo que eu sou uma viciada em conhecimento. Tem hora que eu tenho até que tomar cuidado para não ter uma infoxicação. Mas vamos lá, A gente gente, quer a fazer palavra tudo ao está aí mesmo com tempo, né? vocês. Hã? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né, Fernanda? Então, aí quer estudar inglês, quer estudar PNL, quer estudar comunicação assertiva, negociação, não é? Eu faço vários cursos, eu estou fazendo vários cursos aí ao mesmo tempo, lendo, adoro ler também, enfim. Então, o conhecimento, ele está aí, né? Disponível e cabe a gente Acessível. também aplicar esse conhecimento. Se a gente só adquirir o conhecimento e não aplicar também, ele não tem validade, né? Ele não tem serventia. Então, o que o professor Marco Túlio, a Luciane e eu, a gente vai discutir aqui hoje, cada um de vocês também, né? Compartilhando as experiências de vocês, que a gente saia daqui já e consiga colocar a mão na massa e executar para ir provocando as mudanças que a gente precisa na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Então, muito obrigada. Vai lá, Marco Túlio, a bola está com você. Gente, boa noite. Então, nós vamos ter aqui um papo prático, descontraído. Fernanda, Luciana, todos que estão aí nos acompanhando. O objetivo é que a gente tenha aí uma visão geral da PNL. Vamos trazer uma, duas ferramentas da PNL nesse bate-papo para que a gente possa já sair daqui usando alguma coisa e mostrar a importância, né, do que é a programação neurolinguística no mundo dos negócios, até na nossa vida pessoal. Eu posso resumir, gente, PNL como um grande exercício de mudança. Quando a gente fala de programação neurolinguística, nós podemos dizer que programados nós já estamos, todos nós temos vários comportamentos, crenças que nos acompanham muitas vezes desde a infância. E a todo momento a gente tem que se reprogramar, a gente tem que mudar a versão de software, né? Então, como não vou entrar na história da PNL, não é o nosso foco aqui, mas um dos criadores da PNL, um programador de computadores, e ele traz essa analogia que nós temos que entender que se a gente não mudar a nossa versão de software, se a gente não se atualizar, a Fernanda falou muito bem, a gente tem que a todo momento estar estudando coisas novas, se atualizando em relação às novidades do mundo, nós vamos ficando para trás, né? Tem muita gente que às vezes está com versão de software desatualizada no cérebro. Então, a PNL nos ensina a mudar, a estar abertos para que a gente esteja aberto para a mudança. Então, programação neurolinguística poderia ser traduzida da seguinte maneira: nós nos comunicamos com nós mesmos ou com outras pessoas a todo momento. A maior parte da comunicação que temos é com nós mesmos, em alguns momentos com outras pessoas. Nesse processo de comunicação que temos com nós mesmos ou com outras pessoas, a gente tem que a todo momento estar reprogramando nossa neurologia, reprogramando nossa mente. O cérebro é o hardware, a mente é o software. Então, vamos fazer essa analogia. Se a gente tem que a todo momento estar reprogramando a nossa mente, buscando expandir a zona de conforto, esse é o nosso grande desafio. Não quer dizer que a zona de conforto seja ruim. O objetivo é que a gente possa expandi-la cada vez mais, até porque a gente seja mais adaptável. Então, o que seria PNL? Vamos dar 3 conceitos aqui. Um grande exercício de flexibilidade e adaptabilidade. Isso é PNL. PNL é um grande exercício de mudança. A gente fica mais aberto para mudanças. Um outro conceito, PNL a gente poder se ajudar e ajudar outras pessoas a mudarem através da comunicação. Então, a PNL trabalha muito no âmbito da comunicação para que a gente possa mudar, até melhorar nosso diálogo interno, o que pensamos sobre nós mesmos, sobre nossas crenças, e ajudamos outras pessoas a mudarem também. Então, olha que bacana, né? Nós temos ferramentas
através da linguagem para que nos ajude e ajudemos também outras pessoas a mudar. E como a PNL é usada nas empresas, na vida, Luciana é da área de telecom, daqui a pouco fala mais sobre isso, como as empresas... É importante que as empresas estejam abertas à mudança. A gente busca hoje profissionais com atitude de inovação, né, Fernanda? Isso é importante, né? Né, Luciana? Ou seja, a atitude inovadora de querer fazer acontecer, de proatividade, né? Pelo menos eu penso assim, grande parte das empresas estão buscando esses profissionais que vão ter um grande diferencial no mercado, profissionais que têm atitude e proatividade para mudança. Vocês concordam, gente? Perfeito, Inclusive, Marcos. a hora que você estava falando... Pode ir, Lu. Pode falar, Fê, pode falar. Pode falar você, vai, depois eu falo. Nós vamos ficar brigando aqui, fala. O que o Marco colocou aqui, né? Essa questão da atitude, né? Dentro das organizações, né? E como é que você pode utilizar, de repente, o instrumento da PNL para demonstrar, né, esse interesse, essa atitude, né? Se você descobre aí a PNL, por exemplo, como essa ferramenta que empodera, né, que fortalece a sua conduta no dia a dia, e você se torna um agente de provocação de mudança, não só das suas atitudes, mas do grupo, né? E eu venho assistindo ao longo aí da minha carreira, né, em empresas com grandes mudanças, o quanto que líderes, né, liderados que estão alinhados a esse instrumento, eles aceleram o processo de mudança. Então, assim, a colocação do Marco como esse instrumento de poder potencializar as pessoas a terem atitudes e utilizar esse instrumento realmente, eu costumo dizer assim, que é um instrumento de grande valor, né? E o profissional, a pessoa, né? Porque aqui a gente está falando do ambiente organizacional, mas quando nós, enquanto sociedade, né? Enquanto agentes de papéis dentro da nossa casa, nas relações, a gente descobre isso, efetivamente a gente aciona aí gatilhos que são importantes nas nossas relações. E hoje, né, a gente está vivendo aí o mundo digital, e quando a gente olha para os fóruns, né, uma das principais coisas que a gente está falando que não são as máquinas, são as pessoas, né? Então, são as máquinas também, mas assim, se a gente não descobrir essa inteligência de explorar o ser, né, e explorar a nossa forma de ser, podendo utilizar instrumentos poderosos como a PNL, talvez a gente não se diferencie tanto, né, enquanto ser humano e enquanto profissional. Desculpa, Fê, vai lá, Fê. Perfeito, Lu, adorei a sua colocação. Enquanto você falava, e o Marco Túlio também, né, falando dessa questão da mudança, de adaptar as rotas, me via muito uma metáfora com o próprio Waze, né? Então, por exemplo, você coloca ali o Waze, um ponto, você está no ponto A e quer ir para o ponto B, né? E a gente faz isso na carreira, a gente faz isso na vida, a gente quer sair de um ponto para ir para o outro. E aí ali a gente traça uma rota para chegar até lá. Só que vão acontecer percalços, vão acontecer desafios, vai vir um coronavírus que a gente não estava ali programando, vai surgir um cisne negro, né? Como Taleb coloca, a lógica do cisne negro, enfim. E aí a gente precisa readaptar a nossa rota, o nosso percurso. E aí é onde entra, né, a PNL, para nos ajudar a adaptar a essas mudanças de uma forma mais rápida, mais perspicaz, mais inteligente, criativa e também, ao mesmo tempo, garantindo com que a gente tenha mais inteligência emocional, né, para seguir com essas mudanças que surgem ao longo da nossa trajetória. É isso aí, perfeito. Verdade. E falar de instrumento de mudança, né, como a PNL é um grande instrumento de mudança, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma ferramenta que é muito útil para que a pessoa tome consciência de como é feito um processo de mudança. Um dos grandes propósitos da PNL é fazer com que a gente saia do piloto automático em vários comportamentos que temos. Muitos comportamentos estão no piloto automático, a gente nem sabe que está usando aquilo no piloto automático, e comece a tomar consciência do que fazer para mudar.
Então, vou dar um exemplo aqui, e eu gosto muito de dar um exemplo prático com situações reais que vocês têm na vida. Senão fica sem graça eu trazer algo pronto. O bom é fazer na hora. Quem gostaria de dar um exemplo comigo? Vou pedir um voluntário aqui. Quem sabe faz ao vivo, né, Marco Túlio? Melhor de fazer. Vamos fazer ao vivo, isso é que é legal. Quem topa dar um exemplo? Vamos, gente, vamos aproveitar o momento para que a gente tenha aí uma possibilidade bacana de entender como é feito um processo de mudança. Rodrigo levantou a mão ali. Muito bom, Rodrigo. Pode abrir o áudio, por favor, Rodrigo? Então, vamos dar um exemplo aqui, Rodrigo. Eu vou escrever aqui no chat para que todos possam acompanhar a ferramenta que eu vou usar com o Rodrigo. Rodrigo, nós vamos usar uma ferramenta da PNL chamada Modelo Score. Essa ferramenta da PNL, ela é muito bacana para que a gente tenha uma visão clara de como é feito um processo de mudança. O que significa cada letra do score? Vou escrever aqui no chat. O S de sintoma, o C de crença, o O de objetivo, o R de recursos e o E de efeito. Tá? Eu vou dar um exemplo, então, com o Rodrigo, de como é que a gente usa essa ferramenta na prática, para que a gente entenda como é que o nosso cérebro funciona, como é que nós funcionamos quando num processo de mudança. Rodrigo, me dá um exemplo de uma questão hoje que te incomoda, de um problema que você tenha que ainda não foi resolvido. Mais recente, o processo trabalhista. Oi? Processo trabalhista que está por vir. O que seria? Me explica mais esse processo trabalhista. Como é que seria? Tá. Foi alguns funcionários que eu mandei embora por justa causa e eles entraram na justiça agora querendo reaver direitos, muitos direitos, pontos devidos, né? Não. Seria um processo de mudança seu, um problema seu que você quer mudar. Que já envolve outras pessoas, aí é outra ferramenta. Aí vamos para outros uma questão sua que você gostaria de mudar que não envolve diretamente outras pessoas. Qual seria? Mudar, talvez por ser detalhista. Detalhista, é isso? Tá. Então, vamos lá. Não quer dizer que aqui a gente está falando que ser detalhista é problema. Talvez o excesso, né, de ser detalhista possa ser um problema. Podemos dizer, Rodrigo, aqui eu estou parafraseando para testar o entendimento mesmo, podemos dizer que em alguns momentos você é perfeccionista, é isso? Ou é mais detalhista no sentido de avesso a riscos? Qual dos dois? Mais perfeccionista mesmo, de deixar organizado, querer ter um mesmo plano. Tá. Então, vamos lá. Qual que é o sintoma do Rodrigo? Então, o sintoma é o problema. O excesso de perfeccionismo. Esse é um sintoma, que é um problema. Uhum. O que gera isso, Rodrigo? Qual que é a sua crença do que gera esse excesso de perfeccionismo? Gera esperar mais das pessoas, né? Por esperar. Você espera muito das pessoas e aí você cobra delas e cobra de você, é isso? Não, de mim eu não sei se eu cobro tanto, mas é esperar mais. Eu cobro até um limite. Quando eu vejo que a pessoa não atinge aquela expectativa, não posso lutar contra o sistema, né? A pessoa deixa a desejar, fazer o quê? Tá. Aí você acaba fazendo, é isso? Eu vou aí você pega e faz. Tá. Faço. Tá. Então, o sintoma, um excesso de perfeccionismo, a crença, porque ele acredita que as pessoas podem render mais. Isso gera, às vezes, talvez, um problema de gestão do tempo, que senão você acaba pegando e fazendo do seu jeito, né, Rodrigo? Sim. Tá. E aqui nós vamos avaliar o seguinte, olha que interessante essa ferramenta. Do S para o E, do sintoma para o efeito, nós analisamos o problema. Nós não entregamos solução aqui. Do E para o S, nós analisamos a solução. Então, a ideia aqui é, Rodrigo, qual que é o objetivo? O que você ganha? O que você ganha ao manter esse excesso de perfeccionismo com as pessoas? Sempre vai ter um ganho. Tudo que a gente faz
por pior que seja, tem um ganho. Olha que loucura, a gente ganha de alguma maneira. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O que uma criança ganha ao fazer birra? A atenção dos pais. Sim. O que, por exemplo, uma pessoa dentro de uma empresa ganha ao falar mal dos outros? Uma atenção para ela. Ela vai estar sendo vista, alguém vai estar falando dela. A gente sempre ganha alguma coisa, tá, gente? Por mais nocivo que seja nosso comportamento, existe um ganho. Então, o que você ganha ao cobrar demais, ao ser perfeccionista com os outros? Eu acho que o meu objetivo aqui é otimizar processo, ganhar tempo, padronização. Esse é meu objetivo. É o que você ganha com isso. Você quer utilizar processo, padronizar. E que recursos que você usa para cobrar tanto das pessoas? Planilhas, processos, procedimentos, são vários recursos que você usa. Basicamente, dentro de alguns fluxogramas e planilhas. E planilhas. Você tem um outro recurso que provavelmente você usa, Rodrigo. Você quer que as pessoas façam de forma perfeita aquilo ali. É um recurso de cobrança, não é? É uma cobrança. Então, é um outro recurso que o Rodrigo usa. Qual o efeito que isso causa em você, Rodrigo? O efeito quando é positivo, quando é Não, alcançado. o efeito negativo. Qual é o efeito que esse excesso de cobrança está causando em você? Oi? Estresse, frustrado. Estresse, sobrecarga. Satisfação. Isso. Então, olha só que interessante. Quando a gente analisa do S para o E, a gente está entregando alguma solução para a pessoa? Não. Nós estamos desmembrando um problema em partes menores, porque o problema é a questão do perfeccionismo que o Rodrigo tem contra as pessoas, do excesso de cobrança que ele tem. Nós desmembramos o problema em partes menores, analisando tudo que esse problema está gerando na vida do Rodrigo. Tá? Agora nós vamos entregar a solução. Qual o novo efeito que você quer? Maior delegação? O que você quer de novo efeito aqui? Novo efeito? Um novo efeito positivo agora na sua liderança. Porque o efeito está sendo negativo, estresse, excesso de cobrança. Qual o novo efeito que você quer? Centralização de poder da sua mão? O que você quer de efeito positivo? Não, com certeza eu queria que as coisas fluíssem com mais autonomia. E aí, para isso acontecer, que recursos você tem que aplicar com as pessoas? Delegar. Agora vem, delegar, talvez formar as pessoas, Rodrigo, de uma maneira que elas não sejam obrigadas a fazer exatamente como você quer que elas façam, talvez do jeito delas. É que chega no objetivo. Desde que chegue no objetivo, tudo bem. Porque o que você está me falando, Rodrigo, não é um problema só seu, acontece em várias situações que às vezes a gente quer que a pessoa faça exatamente do jeito que a gente faz. E nem sempre o nosso jeito é o melhor. Quem sabe ela encontra um jeito melhor ainda de fazer. Então, que recursos o Rodrigo vai usar? Descentralização de poder, delegação, treinamento para que as pessoas sintam-se à vontade de fazer do jeito delas. Qual que é o objetivo principal que você tem fazendo isso? Ganhar mais poder ainda na empresa, porque no momento que você treina as pessoas, centraliza poder e delega, você ganha espaço para crescer na empresa. Está entendendo a sacada aqui, Rodrigo? Sim, sim. E qual é a nova crença que você deve desenvolver para isso? Que poder é derivado de formar pessoas, não somente fazer com que elas façam o trabalho. E de confiar, né, também. De confiar que as pessoas podem fazer do jeito delas e dar certo. Essa é a nova crença. E qual é o novo sintoma que você vai ter? Só que agora é um sintoma positivo, um sintoma de paz. Um sintoma de liberdade, de saber que as pessoas podem entregar o trabalho do jeito deles, sem que você precise cobrar que seja feito daquele jeito que você acha que deve ser feito. Com certeza. Entendeu? Olha como é que, através de um exercício desse, qual é o propósito? A gente começa a refletir, não começa, Rodrigo? Sim, com certeza. Eu reflito bastante. A gente entra em reflexão, a gente fala, caramba, a partir de amanhã eu posso usar esses novos recursos que nós estou falando aqui. Dar liberdade para as pessoas fazerem o trabalho do jeito dela, desde que entregue o resultado, Rodrigo. Não tem problema nenhum. Meu objetivo é esse, que tenha resultado, e não prejuízo.
Exatamente. Se o objetivo principal é ter resultado, nem sempre o perfeito do jeito que você quer que seja feito vai ser útil para aquela pessoa. Ela pode entregar do jeito dela. Então, olha que ferramenta legal para que a pessoa reflita o que ela pode fazer para um processo de mudança acontecer. Entendeu a ideia aqui, Rodrigo? Também. Entenderam, gente? O processo, que legal. Do S para o E, a gente analisa o problema. E voltando do E para o S, a gente entrega a solução para a pessoa. Vamos lá, Fernanda, Lu, comentários aí na ferramenta, que é uma ferramenta muito legal para a mudança. Eu acho interessante nesse exemplo que você explorou junto com o Rodrigo, Marco, quando a gente olha, né? Eu vou colocar aqui muito o viés das organizações, né? Então, em momentos, por exemplo, de transformação e de mudança, você vê, por exemplo, as áreas, né? Comunicação entre as áreas, comunicação entre as pessoas, né? Interesses de uma área com a outra. Às vezes você percebe que não existe uma sinergia. Quando o líder, por exemplo, ou alguém dentro da companhia, tem essa visão, ele consegue destravar um comportamento e implantar uma nova forma de atuar, facilitando, gerando fluidez. Então, assim, já pude ver, né, em determinadas situações de áreas, por exemplo, dentro do RH, né, minha área, eu atuo muito dentro do RH. Então, às vezes você via que dentro os grupos deveriam ter os mesmos interesses, os mesmos propósitos, ou seja, igual o Rodrigo colocou aqui, né? Olha, eu tenho esse interesse, eu tenho esse propósito, mas só que às vezes aquela crença que estava limitando, mas as pessoas não se comunicam, a área tal não conversa com a área tal, ok. Na hora que você usa um instrumento desse, fala, mas espera aí, se a gente estabelecer uma nova relação com esse comportamento, e na hora que eu mudo, eu destravo. Então, você consegue engajar, por exemplo, times adotando esse tipo de postura, trazer o time para junto, trazer interatividade com as áreas, né? Lógico que a gente usou aqui você vê que você consegue usar esse mesmo instrumento, aplicar para o pessoal, mas aplicar também, por exemplo, dentro do contexto aqui, que é organizacional, né? Perfeito, ótimo, isso aí. Um comentário, Fernanda? Pessoal, algum comentário na ferramenta? Entenderam a ideia de que bacana é para a gente usar? A gente tem uma clareza. Para que serve a ferramenta SCORE? A gente tem uma clareza de como é que o problema ocorre, a gente desmembra o problema para aí encontrarmos a solução. E a PNL, pessoal, ela trabalha muito, muito bem num sistema de reprogramação de crenças. Isso é que é bacana a gente pensar nisso, porque a maior parte da nossa vida nós vivemos com base nas crenças que temos. Não baseado em fatos, e sim em crenças que temos. E isso é uma loucura a gente pensar, a gente for lembrar daquele filme Matrix, a gente vive numa Matrix que a gente forma de acordo com as nossas crenças. Então você fala assim, Marcos, não é verdade. É verdade, porque a maior parte dos seus comportamentos, das suas ações, são baseadas não em fatos, em crenças. Vamos dar um exemplo do que está acontecendo na realidade. A pandemia é um fato. O comportamento que você tem frente à pandemia é baseado na sua crença. Pode ter certeza. Ficar em casa, sair mais, vacinar, acreditar na vacina obrigatória ou na vacina não obrigatória, isso tudo é baseado em crenças. Ou seja, a gente não vive a vida, é uma frase importante para a gente trazer da PNL, não da PNL, isso vem da psicologia comportamental que a gente traz para o PNL. A gente não vive a vida baseada em fatos. A gente vive a vida baseada na interpretação que damos aos fatos. É a partir daí que vivemos a vida. Algumas interpretações nos possibilitam crescer, outras nos limitam para caramba. Por isso que esse tema é tão importante quando a gente fala de crenças. A reprogramação ocorre primeiro pelas crenças, porque crenças geram comportamentos. Fala, Fernanda. Então, tem até uma frase do Viktor Frankl que ele fala o seguinte, que 10% é o que acontece com a gente. Sim. E 90% é como nós reagimos a isso. Perfeito. Então, como a PNL ajuda, né? E aí, assim, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Você pode ter uma alta performance, como você pode ter uma baixa performance usando uma mesma fórmula. Por exemplo, eu falo até que a fórmula da alta performance é pequenas ações vezes o tempo. Mas se você tem pequenas ações de hábitos ruins vezes o tempo, fazendo isso por muito tempo, você vai ter uma baixa performance. Mas se você tem pequenas ações positivas
né, que potencializa o seu talento, potencializa os seus pontos fortes e te levam mais próximo dos seus objetivos, vezes o tempo, você vai ter uma alta performance. Então, olha só o quanto a PNL ajuda a gente nessa virada, né, de chave, que é o que a Carol Dweck chama, acho que é Carol Dweck, né, do livro Mindset. Ela chama de, né, de mindset fechado e o mindset aberto, né? Então, a gente fazer essa mudancinha de chave aí é super importante. Por que que umas pessoas, né, conseguem prosperar, potencializar e outras não? Né? Claro que também tem uma série de fatores que influenciam, né? Eu acredito muito que tem sorte, assim, eu acho que tem ali uma pitada de sorte, sim, aparecer a pessoa certa na hora certa, né? No lugar certo para você, isso é positivo. Tem também a própria história de vida daquela pessoa, com quem ela conviveu, né? Com as quem experiências, né, Fê? se inspirou, quem foram as inspirações dessas pessoas, experiências vividas, mas aí você percebe que, assim, depende muito mais da gente do que do contexto que a gente está inserido, né? Que é justamente o que o Marco Túlio falou, a gente toma as nossas decisões não baseadas nos fatos, mas baseado nas nossas crenças. Então, é isso que a gente precisa perceber. Por isso que a consciência, né? A gente ter consciência, por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? É isso aí. E, Fê, se o Marco Túlio me permite aqui, né? Eu fico olhando, por exemplo, pegando o gancho aqui do que a Fê falou, a questão da experiência, né? O quanto que, às vezes, as nossas experiências nos travam, né, nos deixam paralisados frente aos desafios, né? Então, às vezes, quando você vai trabalhar, por exemplo, coaching executivo, né, ou desenvolvimento, né, de colaboradores, a gente vê algumas pessoas que às vezes têm um gap profissional, e quando você vai investigar, às vezes aquilo é baseado numa experiência, aquela experiência trouxe para aquela pessoa uma crença, e aí aquela crença não deixa aquela pessoa sair daquele universo, daquele mapa ali, né, que ela criou, daquele universo que ela criou. Então, às vezes é de não conseguir falar em público, né? Olha, não consigo falar em público. Quando você vai olhar, em algum momento essa pessoa ficou ancorada numa experiência que trouxe ali uma visão de mundo, né? Ou às vezes eu não consigo me relacionar bem com as pessoas, eu não consigo falar bem, né? Então tudo isso, quando a gente olha para as nossas dores, né? Para as nossas dificuldades, nossos limitadores, a gente olha para a PNL e percebe o seguinte: ela tem um poder destravador dessas limitações, das quais todos nós, como seres humanos, em algum momento a gente é ancorado em uma delas, né? Eu utilizei muito, abrindo aqui para vocês, né? Eu utilizei muito a PNL em fases da minha vida para tomada de decisão, em que eu acreditava em verdades e que eu comecei a utilizar os instrumentos e comecei a entender o seguinte: gente, espera aí, isso aqui é uma crença minha. Essa mesma coisa que eu acredito aqui, que é uma verdade absoluta, o outro consegue, o outro faz. Eu estou acreditando que todo mundo é assim, que toda história é assim, mas eu tenho histórias que conseguem romper diferente. Então, por que a minha não pode ser diferente, né? Então, acho que é fantástico a gente entrar por esse universo e utilizar esse instrumento. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui com todos aqui. Importante, eu vou pedir para todos vocês levantarem aí agora. Escrevam em algum lugar. 4 crenças que, na sua opinião, hoje te limitam de alguma forma. Por exemplo, eu não consigo aprender uma língua estrangeira. Toda vez que você pensa que não consegue, que você não pode alguma coisa, que você não merece alguma coisa, isso é uma crença que a gente chama de limitante. Então, como dizia o Henry Ford em 1901, se você acredita em alguma coisa ou não, não é o que importa, aquilo vira sua verdade. Aquilo acontece na sua vida. Isso desde 1901, o Henry Ford fala sobre isso. Não importa se você acredita em alguma coisa ou não, aquilo se torna sua verdade. Então, quando a pessoa pensa assim, não, toda vez que acontece algo de bom na minha vida, logo depois vem uma desgraça, aquilo acaba acontecendo, porque ela acredita naquilo. As crenças se tornam nossa realidade. Ela se torna uma profecia autorrealizável, aquilo acontece, né? Anotem aí, 4 crenças que, na sua opinião, hoje te limitam na vida. Vamos lá. Um exercício individual. Vamos ver o que vocês podem anotar aí.
eu não consigo guardar dinheiro. Estou dando alguns exemplos, tá? Nunca conseguirei deixar de fumar. Crença é toda vez que a gente generaliza alguma coisa. Se a gente generalizou, aquilo é uma crença, tá? Dá um outro exemplo. Todas as pessoas do setor tal da minha empresa são chatas de lidar. Crença. A pessoa generaliza. Quando a pessoa generaliza, ela fala, sempre acontece isso comigo, nunca conseguirei falar em público. Crença. Generalizou é crença. Então, vamos lá. Vamos cada individualmente e anotem 4 crenças. Vou fazer um exercício aqui para descobrir de onde que vem sua crença. Se a gente descobrir a origem dela, fica muito legal a gente conseguir ressignificar. A gente dar um novo significado para ela. Primeiro, nós temos que descobrir a origem dela. Conseguem anotar aí 4 crenças que te limitam? Quem conseguiu já anotar algumas? Só pedir 4, hein? Só pedir 4. A gente tem muito mais de 4 crenças que possibilitam crescer e 4 crenças que nos limitam. Estou pedindo as limitantes para a gente fazer um exercício aqui de dar um novo significado a elas. Não, eu estou até vendo uma frase aqui do Mark Twain, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele tem Mark umas frases Twain. assim ele é bem assim polêmico. Ele fala o seguinte: já sofri por muitas coisas em minha vida, a maioria delas nunca existiu. Isso, exatamente. É isso aí. A maior parte das coisas que nos preocupam muito nunca vão acontecer também. São crenças que nós geramos na nossa mente que nunca vão acontecer. O Rodrigo está colocando a crença da escassez. Muita gente tem a crença da escassez. Eu acumulo muita coisa, faço uma coisa que eu tenho medo de perder alguma coisa. Isso. Vamos lá. Quem poderia agora dar um exemplo comigo? Se não conseguiu levantar as 4 crenças, não tem problema não. A gente já faz aqui ao vivo um exercício. Quem topa fazer um exercício comigo aqui? Um exercício bacana para a gente encontrar a origem da sua crença. Todos vão fazer juntos comigo. Então vamos lá, Juliano. Ô, Juliano, conta para a gente quais crenças que hoje mais te limitam na vida. Vai lá. Vamos anotar. Vou pedir para todos vocês Eu anotar. anotei, boa noite, primeiramente. Eu anotei Boa só noite, uma. E vai lá. essa crença eu já trabalho ela, mas já faz alguns anos. Ela é bem interessante. Bom, E é uma coisa ligada a relacionamento. Eu não consigo ser fiel. pesado essa, hein, Rodrigo? O pessoal ficou meio assim, mas é verdade mesmo. Ó, Juliano, Marco. como é que é? É o Juliano. Ah, o Juliano. Nossa, eu estou Juliano, vendo é. o Rodrigo aqui. O que é isso, Rodrigo? Não, o Juliano. Já estou falando que o Rodrigo é infiel. Não, Rodrigo, calma. Foi só um erro aqui de... Ô, Juliano, sacanagem, né, Juliano? Juliano, aquela pergunta que não quer se calar, você é casado, Juliano? Não, hoje eu estou solteiro. Ah, então melhorou, né, Fernanda? Melhorou, né, Lu? Melhorou um pouco. Melhorou. Menos Melhorou, mal. né? Menos mal. Menos mal. E aí, senão Mas já fui casado, eu ia já. pedir para a Fernanda parar a gravação nesse momento. Estava gerando provas contra você aqui. Então, eu não consigo ser fiel. Deixa eu dar uma ideia aqui, o Juliano, do que pode estar derivando disso aqui. Eu teria que entender outras crenças suas. Pelo menos mais uma. Fala mais uma crença limitante que você tem. Mais uma? Não, a que mais assim, que mexe comigo é essa mesmo. Essa eu queria assim, achar uma explicação. Eu acho que eu tenho uma explicação de onde ela vem. Agora, Não me sei dá se... mais uma, por favor. Mais outra uma? crença que te limita hoje. Deixa eu lembrar aqui. Mais uma a gente consegue entender a origem de tudo. Obviamente, você não gosta de nada. Acho que é um que te negócio que eu acho prenda. interessante. Eu não consigo beber outro tipo de bebida alcoólica, só consigo beber cerveja. Por quê? Eu acho que as duas estão ligadas. Não sei por quê. Eu Tudo sempre tá me perguntei ligado, isso. sim. Eu só consigo beber cerveja. Tá. Então, vamos lá. Eu não consigo ser fiel. Eu só consigo beber cerveja. Se a gente, claro, precisaria de mais algumas para fazer uma análise aqui. De toda maneira, já dá para ter uma análise aqui de qual que é a origem dessas crenças. Está muito ligado a você fazer
o que você quer, cara. Ninguém vai te obrigar a fazer nada. Você tem um perfil de ninguém vai mandar eu fazer nada. Eu faço o que eu quero da minha vida. Eu defino o que eu quero, isso e acabou. Então, em alguns aspectos, Juliano, você acaba sendo teimoso com você mesmo e com as outras pessoas. Essa crença de teimosia, que a crença, me parece que sua crença raiz, estou agora fazendo uma avaliação com base em poucos dados que eu tenho aqui de 2 crenças. Sim. Mas me parece que a sua crença raiz é a teimosia de falar, quando eu coloco alguma coisa na cabeça, acabou, é aquilo ali, pronto, é eu que defino, eu que escolho o caminho que eu tomo. Ninguém vai me direcionar. Essa crença de liberdade por alguns aspectos é boa, por outros pode ser ruim, porque você acaba sendo teimoso com você mesmo e com as outras pessoas. E a gente, analisando de onde que vem a origem disso, Juliana, a maior parte das nossas crenças tem origem no que nossos pais nos ensinaram, pode ter certeza. Tá? Mais de 90% das crenças vêm dos nossos pais e dos nossos ancestrais. Qual dos seus pais falou assim, Juliano, segue o seu caminho, faz do jeito que você quiser, não segue a cabeça dos outros? Quem falava isso para você? Falou muito. Quem era? Seu pai ou sua mãe? Meu pai. Não, meu pai. Seu pai. Então, a ideia, olha só, 90% das nossas crenças, olha que coisa maluca a gente pensar o seguinte, cerca de 90% das nossas crenças não somos nós que criamos, vem dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Às vezes a gente carrega uma mochila que não é nossa. E por isso que é tão importante essa ressignificação. A mochila é pesada e essa mochila muitas vezes tem muita coisa, muito pouca coisa que é nossa que está ali. Então, Juliano, se por um lado essa crença que você tem te possibilita abraçar novas ideias, poder crescer, poder exercer a liberdade, eu tenho certeza que você tem coragem de assumir muitos riscos, isso aí, pelas suas crenças, já dá para perceber isso. Por outro lado, existe a limitação de que você é teimoso com coisa que você coloca na cabeça e fica com aquilo. Então, a ressignificação dessa crença, Juliana, é você começar, e a gente só ressignifica através de ações, de entender que ter controle da vida, porque você é um cara que gosta de ter controle das coisas, eu tenho certeza disso. Com certeza. Você não gosta de perder o controle de nada, porque essas 2 crenças falam muito sobre controle também. A ressignificação dessas crenças é você se permitir errar, você se permitir ouvir outras pessoas, para que isso deve ser difícil para você, e quando você coloca uma coisa na cabeça, você não escuta mais ninguém. Então, a ressignificação seria, eu me permito abrir novas possibilidades, ouvir outras pessoas e poder demonstrar fraqueza, porque provavelmente seu pai te ensinou que homem que demonstra fraqueza é fraco, não vai dar certo na vida. Talvez tenha sido essa crença que você teve. E você permitir se errar, você permitir demonstrar vulnerabilidade, é, ao mesmo tempo, uma demonstração de poder. Essa seria a ressignificação que você precisa fazer. Porque, pelo que você está me dizendo aqui, mesmo com poucos dados, eu ouso afirmar que dificilmente você gosta de demonstrar vulnerabilidades. É muito difícil. Muito... Oi? É muito difícil mesmo. Pois é. Você quer mostrar que você, cara, eu dou conta de tudo, eu resolvo tudo, e eu faço do meu jeito. Não é por aí, cara? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Eu tenho mudado muito. Confesso que tenho mudado um pouco. Eu conheci a PNL em 2017. Bacana. Eu conheci em 2017, e aí eu fiz um exercício, eu não lembro agora qual era o exercício de um curso que eu fiz lá em Natal, e a gente a gente buscava essa imagem de quando pequeno, e o que me veio na imagem era meu pai tomando uma cervejinha, e meu pai sempre teve esse aspecto assim de... Ele sempre foi casado, mas sempre foi aquele cara da boemia, sempre gostou de dar uma saidinha e tal. Aí me via aquela mensagem, via aquela imagem na cabeça. Foi impressionante. Liberdade, meu pai. Ou seja, o poder do homem é mostrar essa liberdade. E não ele nunca teve a intenção de prejudicar com isso. De alguma maneira, a ressignificação dessa crença passa por você aceitar a vulnerabilidade, de entender que isso não quer dizer que isso vai te dar mais poder, que isso vai te dar mais força. Tem um livro para te indicar, O Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown. Leia esse livro, O Poder da Vulnerabilidade. É um livro que pode ser muito... Tem a coragem de ser imperfeito também. A coragem de ser imperfeito. É verdade. É muito bom. Que é muito legal também. Então, olha que interessante o propósito desse exercício, gente, e como a PNL pode nos ajudar nisso. Se a pessoa me fala algumas crenças, a gente vai buscar a raiz delas. E buscar a raiz da crença é entender que a maior parte das coisas nós pegamos dos nossos pais.
que nunca tiveram, na maioria das vezes, nunca tiveram intenção de nos prejudicar. E quando a gente consegue enxergar essa crença de uma outra maneira, é uma mudança de vida fantástica. Então, vocês já imaginaram que legal a gente começar a ressignificar crenças limitantes, sabendo a origem dela, de onde elas vieram, e a partir daí você toma novos caminhos da vida. Porque muitas dessas crenças, muitas delas, atuam de forma inconsciente na gente. A gente nem sabe por que tem esse comportamento. Quando a gente toma consciência, aí nós temos mais as rédeas da nossa vida. Esse é o grande poder da PNL. A gente toma mais rédeas da nossa vida. Estão entendendo a sacada, gente? Que legal isso. Pode falar. Tem uma frase, Marco, que eu gosto, que fala assim, né, que a voz de dentro, em algum momento, foi a voz de fora, né? Então, quando você fala aí dessa como a gente vai se espelhando, e às vezes a gente percebe, lá dentro, né, eu tenho essa crença internalizada, em algum momento foi vista, ouvida, né, dita do lado de fora, pelos pais, né, pelo contexto, e a gente internaliza isso, e isso passa a ser uma voz de dentro, né, e a gente vive regido, às vezes, por ela, né, livres ou escravos, né, livres ou escravos. Sim, exatamente, perfeita, ótima frase, Lu, excelente. E olha que exercício interessante, a gente pode se ajudar e ajudar outras pessoas quando a gente faz essa análise. Olha o que o Rodrigo colocou aqui, né, no chat. O Rodrigo colocou as crenças de escassez, de medo, de dar desculpa para tudo que vai fazer, acreditar que não precisa mudar ou melhorar algo. Por algum motivo, Rodrigo, suas crenças aqui estão muito ligadas à questão de capacidade. Todas as 4 crenças têm uma origem forte aí na questão de capacidade. E aí uma pergunta que eu te faço é: de onde você aprendeu, Rodrigo? Onde que você aprendeu que, olha, talvez eu não seja capaz de fazer tanta coisa, ou cuidado com o que os outros vão pensar de você? Cuidado, porque se você arrisca demais, você pode se dar mal na vida. E o que vai ser da sua vida e o que os outros vão pensar de você com relação a isso? Você ouviu alguma dessas frases em algum momento da sua vida, Rodrigo? Em algum momento você ouviu frases como essa, Rodrigo? Cuidado, que mudança pode ser perigoso. Fica ali, olha lá. Não... Isso, Rodrigo. Quem te ensinou? Rodrigo, você consegue abrir aí? O áudio, Rodrigo? Mas sempre fiz o contrário. Ok, mas o que você ouvia? Eu acho que é o outro Rodrigo, né, que está falando, não é o Melo, não, é? Ah, não é o Rodrigo, é o outro o outro Rodrigo. Rodrigo. O Rodrigo, deixa eu entender, o que você fazia ao contrário? Se você for, a pessoa que te ensinou, não sei quem te ensinou, você pegou essa crença de alguém, te falava o quê? Normalmente são nossos pais, né, gente? Que nunca tem, na maioria das vezes, como eu disse, não tem intenção de nos prejudicar. Mas, de alguma maneira, a gente acaba pegando uma crença limitante. Minha mãe te ensinou, normalmente é a mãe ou o pai. E o que sua mãe te ensinou, Rodrigo? Ele vai escrever aqui. O que ela falava para você? Falar para ficar em um emprego que tinha características boas para ela. Então, olha aí as crenças que o Rodrigo gerou. Não preciso mudar. Eu vou fazer algo, mas se der errado. Então, é melhor ficar onde eu estou. Aí vem a questão do medo, vem a questão da escassez. E se eu peço demissão e arrumo outro emprego e isso dá errado? Está vendo como é que está tudo ligado? Todas as crenças que você está escrevendo aqui, Rodrigo, estão intimamente ligadas a essa questão do que a mãe falava. E que bom, Calil, que você buscava sempre coisas melhores. Bacana. Agora, deixa eu entender uma coisa. Se você sempre buscou coisas melhores, essas crenças que você escreveu aqui não soam tão alto mais em você, né? Já foram bem ressignificadas, né? Ainda não, ou seja, mesmo você indo contra o comportamento, a crença ainda está gritando dentro de você. Então, nós temos modelos de ressignificação de crenças para que isso seja mais leve, para que a gente possa mudar. Você já ressignificou, tá? A gente consegue ressignificar a crença de uma forma mais tranquila, mais leve,
para que a gente possa ter novos comportamentos. Esse é um exercício muito bacana de ser feito também. Entenderam, gente, a sacada aqui? Descubra a raiz das suas crenças. Sempre tem uma raiz. Em 90% dos casos, essa raiz vem dos nossos pais. Se você descobrir a raiz, já é a chave para a mudança. Que na maioria das vezes a gente não pensa nisso. A gente não para fazer essa análise. Quando a gente faz essa análise, a gente está usando PNL, que PNL é uma tomada de consciência. A gente só reprograma quando a gente toma consciência das coisas. Isso é a PNL. Olha que legal como isso é uma chave para a mudança de vida, né, Lu? Né, Fernanda? Isso é uma chave para a mudança de vida. É muito, muito importante, né? E aliado a isso, assim, tem uma técnica que ela era usada na indústria para gestão de qualidade, que é a técnica dos porquês. Sim, então, você começa a ficar levantando o porquê, né? Então, a gente pode trazer essa técnica para a nossa vida, né? Então, por que isso acontece? Eu tenho essa crença porque meus pais falavam isso para mim. Mas por que eles falavam isso para mim? Qual era o meu comportamento que eles falavam isso para mim? Então, aí a gente vai conseguindo entender, né, o que gera lá na raiz mesmo esse comportamento na gente. A partir do momento que a gente entende o que gera o comportamento, a gente consegue entender o que a gente precisa fazer e como a gente precisa fazer para mudar o nosso comportamento e a nossa crença perante essa crença. Isso, a gente chama na PNL essa técnica que é usada no Theta Healing também de escavação de crenças. A gente vai escavando as crenças, escavando até encontrar, até bater na pedra, até encontrar a raiz dela. Em inglês o pessoal chama, escrevendo aqui no chat, de digging de crenças. Digging é escavar em inglês, fazer o digging, fazer uma escavação, até que a gente encontre a raiz de onde vem aquilo. Eu costumo brincar com o pessoal, nunca acredite no que a pessoa fala. O que eu quero dizer com isso? Por trás daquela fala dela tem algo a mais. Então, não acredita no que a pessoa fala, não, porque por trás da fala dela tem algo a mais. Então, Rocileide, né? Vamos dar um exemplo aqui com a Rocileide. Acertei? Rocileide, conta pra gente uma reclamação que alguém que trabalha com você às vezes traz. Mas qualquer reclamação que você ouviu hoje. A pessoa trouxe um problema, trouxe uma reclamação. Isso aqui tá ruim, nós temos que mudar tal coisa, não tá legal. Não, a reclamação, algumas coisas nós temos que organizar, algumas salas, alguns núcleos, né? Temos que organizar algumas salas e alguns núcleos. Então, vamos supor que essa seja uma coisa que você está me trazendo. Temos que organizar algumas salas, alguns núcleos. Qual a pergunta que eu faria para você? Por que isso é importante, Rocileide? Não, nesse momento, nós vamos passar por uma avaliação do MEC, e isso é importante para as visitas que nós vamos termos. Né? Então, tem que deixar tudo organizado. Então, por que é necessário. É tão importante essa avaliação do MEC para vocês? É para a gente ter nosso curso autorizado. E por que vocês querem que os cursos sejam autorizados? Para aumentar o número de produtos aqui da instituição, né? E que a gente possa ter mais alunos também. E por que isso é tão importante para vocês? Isso é importante, sim, porque por ser uma instituição de ensino, né, a gente tem que ter crescimento, tem que ter novos produtos que agregam no nosso portfólio, né? Então, assim, aí vem uma outra pergunta, não chegamos ainda na raiz, não. E por que é tão importante crescer, já que algumas empresas, às vezes, elas adotam uma estratégia de vendas ou até de manutenção, ela vende a empresa ou mantém o que ela tem. Por que para vocês é tão importante crescer? Nossa. Quando a pessoa fica sem resposta... É importante crescer, sim. Não, assim, primeiro, manter, né, a empregabilidade da equipe, de todos os funcionários, né, da instituição, fazer ela mais reconhecida no mercado.
Agora nós encontramos a raiz de tudo, porque a crença raiz que gera todos os comportamentos dentro da sua instituição é a crença de que, para que a gente se posicione bem no mercado, a gente, inclusive para manter a empregabilidade das pessoas no mercado, e eu concordo com essa crença, tá, Rosileide? É uma crença que, na minha opinião, é possibilitadora. A gente tem que inovar, a gente tem que abrir novos mercados e novos produtos. Então, essa é a crença da instituição, ou seja, se essa é a crença raiz de tudo, dificilmente uma pessoa que tem uma mentalidade mais fixa, que não seja de crescimento, vai permanecer aí com vocês. Dificilmente vai ter uma pessoa que vai se manter desse jeito aí com vocês, uma pessoa que tem uma mentalidade de me deixa quieto no canto aqui, eu não quero mudar, não quero inovar, porque essa crença que você está falando aí é uma crença raiz da instituição. Então, vocês estão dispostos a mudar, ou seja, porque essa mudança passa pela atuação do MEC, pela credibilidade de outros produtos. Agora, a chave de tudo de vocês é pessoas que querem mudar. Uma pessoa que não quer mudar dura muito tempo aí com vocês? Não. Não, apesar que nosso funcionário aqui já tem todos acima de 2 anos, 3 anos. Eu mesma tenho 9 anos na instituição. Mas são pessoas que têm o desejo de estar sempre inovando e mudando. Ou seja, se a gente descobre a crença raiz de tudo, a gente entende o porquê dos comportamentos que a empresa tem. Por isso, essa técnica dos porquês que a Fernanda muito bem colocou, que é chamada de escavação de crença. Vamos escavar até encontrar a raiz de tudo. Isso que é legal. Fala, Lu. Mas eu achei muito interessante quando você vai descobrir as raízes das nossas crenças, né? Os porquês. Quando fala dos pais, eu tenho algumas coisas em mim que eu não acho que é bem referência dos meus pais. Tipo, medo. Eu tenho muito medo. Medo do novo, talvez medo de empreender. Eu não sei se isso vem dos meus pais. 90% muitas vezes vem do que você ouviu dos seus pais, dos seus ancestrais, ou de coisas que você viveu. Pode ser de situações que você viveu também na vida. Algumas crenças são geradas, nós geramos muitas crenças são geradas por situações que vivemos. Experiência, ou você né? viu experiência que vivemos, ou você viu algum amigo empreender e der errado e fala, Deus me livre, não quero fazer isso de jeito nenhum para mim. Então, são situações, de alguma maneira, Rosileide, crenças são geradas por impacto emocional. Foi algum impacto emocional que você teve para te dar medo de empreender. Ou seus pais falaram, ou você viu algum parente quebrar, ou algum amigo que não deu certo. Alguma coisa aconteceu para você gerar uma crença, que ninguém nasce com essa crença. Ninguém nasce com Não, eu vou ter que escavar, vou ter que ir lá na raiz para poder desvendar isso. Agora, muitas vezes, se você já tomando consciência que ela pode estar te limitando, talvez você nem precise achar a raiz da crença. Talvez você precise perguntar para você mesmo o seguinte: o medo que você tem não é de empreender. O medo é do quê? De ficar sem dinheiro? É um medo de dar errado e não ter dinheiro para pagar as contas? Qual que é o principal medo? Porque o medo não é de empreender. Qual que é o principal medo que você tem? Eu acho que o medo é de ficar sem dinheiro e não dar conta de pagar as contas. Esse medo, agora a gente já está começando a escavar. Esse medo de ficar sem dinheiro e não pagar as contas, agora sim, ele vem de quem? De qual dos pais? Eu acho que dos dois. Meus pais foram, assim, né, hoje meu pai não está aqui conosco, né? Mas meus pais são muito certos, sempre muito certos com as coisas. É melhor ter pouco do que ficar devendo. Tá vendo? Aí, meu pai você encontrou a raiz. Acabou de encontrar a raiz. Porque não adianta a gente pensar no medo de empreender. Por trás do medo de empreender está o medo de ficar assim. Acabamos de fazer a escavação com você, Rosileide. Entendeu agora de onde está vindo sua crença? Você vê que legal? Porque sempre foi assim. Não, é melhor a gente ter pouco, mas viver sem dever nada para ninguém. Então, eu até brinco hoje. Eu falo assim, se eu morrer hoje, eu não devo. Tá vendo? Entendeu? Aí você pensa, medo, aí o que você gerou na cabeça? Gente, se eu empreender, começa a dever, eu vou deixar de honrar meus pais. Como é que eu faço um negócio desse? Inconscientemente, tá, Rosileide? A maioria dos nossos comportamentos são inconscientes. Porque a gente quer honrar os pais. Inconscientemente, a gente bloqueia um comportamento por causa disso. Por isso, essa reprogramação é tão importante. Pegou a ideia? Muito bom. Estou
continuando. Nossa, Tá vendo demais. que legal? A gente começa a desvendar mistérios da nossa vida, isso é muito legal. Aí nós temos a chave para reprogramação. Fala, Lu, você ia comentar, Lu. Não, Viu, eu estou aqui, não, eu estou aqui admirando, né? Porque é um processo, gente, que é rápido, né? É muito Assim, existem outras abordagens, mas o que Claro. que eu já estudei, né? Mas eu vejo que os instrumentos da PNL, eles são rápidos, eles são muito focados. Então, se eu preciso resolver isso, qual é a técnica que eu vou usar, qual é a abordagem que eu vou utilizar? E aí, não é para ficar remoendo lá atrás, é para poder, como a Fê colocou no início, né, conosco aqui, do ponto A para o ponto B, do ponto A para o ponto B, na carreira, nas relações, nas crenças de relacionamento, né, nas crenças familiares. Então, eu vi aqui o da Rose Cleide, na hora que ela parou, né, e falou assim, não, eu não consigo identificar. Em poucos minutos aqui, a gente conseguiu trazer aqui clareza para ela, né? Tudo na vida é clareza. Se ficar nebuloso, a gente precisa buscar aí clarificar as coisas para a gente estar livre, né, para os novos cenários. Perfeito, perfeito. É isso aí, Luciana falou muito bem. A PNL nos dá a maior possibilidade de clareza na vida. Quando a gente abre caminhos, né? Como bem a Fernanda falou, do ponto A para o ponto B. Às vezes tem um monte de barreiras do ponto A para o ponto B. Quando a gente limpa essas barreiras, a vida flui de forma mais tranquila, mais rápida, né? E pegando esse gancho, né, que a Lu colocou da clareza, eu fazendo também uma autoanálise esses dias, percebi que a gente também saber o que a gente não quer é tão importante quanto a gente saber o que a gente quer. Porque muitas vezes a gente fica ali focado no que a gente quer, e às vezes isso não está tão claro para a gente. E a hora que você faz a logística reversa, né, que você faz uma análise reversa disso, e você fala, não, peraí, mas o que eu não quero para mim? Aí, a hora que você começa a ter clareza do que você não quer para você, você começa a tomar decisões mais assertivas na sua vida também. Então, fazer essa análise reversa é muito valioso e revelador também, para que a gente consiga definir, né, como a gente vai do ponto A para o ponto B, e se é o ponto B que eu quero ir, ou se é para o ponto C, né, e não o B. Isso aí. Excelente. É isso aí. Isso aí, gente. Olha que papo bacana, como é que a gente consegue já perceber grandes aplicações da PNL na nossa vida, né? São aplicações muito legais, rápidas, objetivas, e que abrem caminhos para a gente ter uma vida muito mais plena, com muito mais bem-estar, né, Fernanda? Essa era a ideia para a gente trazer aqui para vocês aí de aplicações objetivas da PNL. Se vocês tiverem essa clareza aqui, vocês já saem com uma outra mentalidade, né, Fernanda? É a mentalidade de crescimento, é outro mindset, não é mais um mindset fixo, um mindset de expansão, de crescimento, né, Lu? E a gente busca isso muito dentro das empresas, né, Lu? Ou seja, pessoas que pensem de forma diferente e que tenham um desejo de PNL, pessoas que tenham um desejo profundo de expandirem a consciência e ajudarem outras pessoas também a expandirem as consciências delas, porque o líder precisa disso. Ele, com várias ferramentas de PNL, ajudar outras pessoas a expandir também a consciência delas. Nós queremos esse tipo de pessoa no mundo e nas empresas, né, Lu? A gente busca muito isso, né? Perfeito. É verdade, Marco, é verdade. E aí volta lá no que você falou no início, né, da atitude. Isso. Exatamente. Aí a nossa atitude passa a ser alinhada e passa a gerar coerência com aquilo que a gente quer, com que as empresas querem, enfim, né? Perfeito. Ótimo. Isso aí, Fernando. Mais algumas considerações? Gente, vocês gostaram do papo? Acharam bacana a ideia? Foi legal trazer essas ideias sentido, aqui, né? Nós demos alguns exemplos aqui para vocês, para a gente mostrar como é que rapidamente a gente consegue fazer a pessoa refletir. Às vezes, através de uma reflexão que você tem na PNL, porque muita gente fala, a PNL é a cura de tudo. Claro que não, gente. Eu, como profissional de PNL, eu defendo muito a ideia de que a PNL é uma abertura de portas para que depois você possa procurar. Se quiser fazer uma terapia depois, se quiser depois faz um outro curso. PNL é abrir portas para que a pessoa tome consciência e tome as rédeas da vida dela. Tem muita gente que defende que PNL resolve tudo. Não, peraí, eu não, por mais que eu seja um profissional de PNL, eu não faço essa defesa não, porque eu tenho consciência
de que junto com outras formas abordagens, de desenvolvimento, outras abordagens, ela ajuda muito, desde que a gente queira, que a gente não ajuda quem quer, a gente não ajuda quem precisa, a gente ajuda quem quer. Tem muita gente que precisa ser ajudada e não quer. Então, nós vamos ajudar quem quer ser ajudado, e a PNL é uma forma de abordagem espetacular para essa abertura de portas. Perfeito. O Paraíso parece que levantou a mão. Você quer falar, Paraíso? Pois não. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, Paraíso. Tudo bom, Fernanda, meninos, professor Marcos? Não, só queria compartilhar que eu não tinha um conhecimento tão profundo da PNL, mas me inspirou bastante. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estamos ouvindo. Está falhando um pouquinho, dá para ouvir. O que eu achei super interessante, porque eu fiz barra de asas. E a abordagem é muito parecida. Sim. Eu estava com uns gargalos que eu queria eliminar, e uma amiga minha se tornou terapeuta, eu acabei virando cobaia dela durante o movimento, né, de curso dela, e fiz. E eu gostei muito, me abriu muito a cabeça, principalmente essa questão das crenças limitantes, que às vezes pai, mãe, tio, vizinho, porque você viu, como o senhor mesmo falou, alguém próximo falir, aí vem esse medo de empreender, o medo de sair de um serviço que para o outro não dá certo, mas você está no certo, você não está gostando do salário, mas você fica ali meio que atrelado ao medo de sair e ficar desempregado e o mercado não te absorver. Então, é bem interessante. Também na linha da base, né? Perfeito. Lembrou muito a Barriada. São formas de desenvolvimento muito próximas, Paraíso. A gente tem interligações muito fortes da PNL com coaching, com mentoring, com barra de axis, com theta healing, com constelações. Existem interligações com a própria psicologia. E tudo na vida está conectado. Eu tenho essa defesa que a gente não enxerga nada desconectado. No momento que a pessoa enxergar uma coisa, isso está desconectado, a pessoa está com um mindset fixo. A gente tem que entender que tudo está conectado e cada coisa que a gente aprende vai nos ajudar a ser um ser humano melhor, seja na parte pessoal quanto profissional, desde que a gente consiga fazer essas interligações, essas conexões. Saber fazer conexões, na minha opinião, é um dos grandes diferenciais de qualquer um de nós nesse momento. Então, eu acho que o gargalo maior é a gente se permitir, porque como a gente sempre, às vezes, é recriminado desde criança, por professores também, por escola, não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo, às vezes você quer se expressar, mas você volta lá na época da escola, onde não é o momento, você não vai falar, não pode, então essa questão da crença limitante que a gente acaba tendo a vida inteira, né? Perfeito. Não só os pais, mas todo o meio ambiente às vezes conspira para podar a gente. É isso. É isso aí, muito bem comentado. Lu, outras considerações, Fernanda? Muito bom. Só para encerrar, eu queria, assim, só para a gente fazer um exercício, né? Aqui entre a gente, que cada um falasse assim, como é que você, uma palavra, né? Uma palavra, um sentimento que traduz você agora, após esse bate-papo que a gente teve aqui de 1h e 10 minutos. Vamos começar aqui pelo Rodrigo Melo. Vamos lá, Rodrigo. Opa. Uai, mais uma vez, satisfação estar participando aí das aulas do Marco Túlio. É bom, eu assim, acho que esse sentimento é de refletir mais, né? Buscar a melhoria, buscar esse conhecimento interno. Acho que é a leitura que a gente tem que ficar fazendo da gente e melhorar. Show de bola. Vamos lá, Pedro. Cada um fala aí o que mais tirou desse bate-papo. Pedro Borges, isso. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, na realidade, assim, o meu é foco nas coisas que eu faço. Meio vago, às vezes. E
estava atrás da empresa que eu trabalhava, lá teve um negócio no PNL, que você estava falando agora, eu acho que é mais porque PNL, coach, virou muito vulgar, né? Todo mundo hoje dá aula de PNL, todo mundo é coach, todo mundo ensina isso, aquilo, outro. Então, Exatamente. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, isso, porque senão as pessoas começam a banalizar as coisas que podem ser levadas de uma forma muito séria. Infelizmente, temos profissionais desqualificados no mercado, Pedro, muito desqualificados, inclusive de empresas grandes no Brasil, não vou citar nome por questões éticas, mas de empresas grandes no Brasil, que aparecem até na televisão, que são profissionais extremamente desqualificados, que queimam o que é a PNL e o coach. Eu falo com conhecimento de causa, porque eu conheço esses profissionais extremamente desqualificados. Saiu uma matéria no Fantástico há um tempo atrás, falando de coach, cara que vende livro, mostrou uma mulher lá, executiva de um grande banco, que pagou um rio de dinheiro, pelo que ela falou no reportagem, que acrescentou nada na vida dela. Só deixou a conta mais magra um pouco, só. Por isso que quando a gente aplica todas essas ferramentas do coaching, do método com a PNL, principalmente com base nas neurociências, que é o que nós estamos trazendo para Goiânia, a coisa fica diferente. Nós não vamos entrar num núcleo comum de profissionais que banalizam ferramentas tão importantes quando bem aplicadas. Existem muitos profissionais que banalizam. Eu gostaria que eles tivessem muito sucesso em outros planetas, é o que eu desejo para eles. Mas, assim, uma vez eu é o que eu desejo muito. Eu nunca desejo mal para ninguém, de preferência bem longe de mim, que eles sejam bem felizes, bem longe de mim, né? Trabalhava com um padre meu que era secretário aqui na prefeitura de Goiânia e entrei na sala um dia revoltado lá, chutando mesa lá. E um rapaz estava lá mais velho e me falou um negócio que não esqueci. Na vida pessoal, profissional, qualquer lugar que você vai ter o gordo, vai ter o magro, vai ter o preto, vai ter o branco, vai ter o gente boa, vai ter o idiota, vai ter o fofoqueiro. Qualquer lugar que você for, vai ter. Sem dúvida nenhuma. É isso aí. Assim, eu estou buscando conhecimento. Pelo que eu pude presenciar, gostei bastante. Espero poder aproveitar ainda mais quando estiver fazendo as aulas. Né? E já tinha um tempo que eu queria fazer, depois que eu fiz curso idiota com esse cara lá, que a empresa que eu trabalhava pagou. E eu escutei um cara que eu tô seguindo tem uns dias, chama Ricardo Martins, ele falando sobre rapport. Eu gosto muito da área comercial, tem um tempo que eu tô nela. E comecei a pesquisar, e acabou aparecendo um negócio no meu Instagram. Legal. Da Insup lá, e eu peguei e mandei a mensagem, a menina pegou, acho que um dia depois me mandou uma mensagem, comecei a conversar com ela. Aí eu vi uma live passada que vocês tinham feito. Estou buscando conhecimento. Muito bom, isso aí. Quanto mais conhecimento a gente busca, mais possibilidades. Muito bem, obrigado, Pedro. E você, Juliano? Mais conexões neurais a gente faz, né? Isso. Os conhecimentos. É a neuroplasticidade do cérebro, né? O nosso cérebro, ele é um músculo. Então, se a gente não exercita, ele atrofia. Então, a gente precisa trabalhar essa neuroplasticidade. O network, E tem a questão do network, né? Que é muito importante, né? E, assim, às vezes, coisas que vocês já viveram, que tem um pouco mais de experiência do que eu no mercado, eu também estou vivendo, só com diferentes situações, né? A gente aprende a lidar melhor. O nosso grande propósito é a gente se dispor a estar aprendendo cada vez mais, né, Pedro? Isso é muito importante. A gente entender que a gente não sabe de tudo, né? A gente precisa todo dia, todo dia a gente aprende. Cara. Ninguém nunca sabe. No dia que alguém falar que sabe de tudo, já essa pessoa começa a cair, pode ter certeza. Porque nós sempre estamos aprendendo. Oi, como Fernanda. diz Sócrates, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Não, eu trabalho numa empresa, a gente tem quase 60 anos de mercado e até hoje a gente muda o equipamento nosso constantemente, porque a gente vê que tem coisas erradas no equipamento que a gente vende. É isso aí. É isso aí. Então, estamos sempre em desenvolvimento. Na minha opinião, essa é uma crença extremamente possibilitadora. Né? A gente pensar que está sempre em desenvolvimento, tendo sempre perfil de aprendiz. E você, Juliano? Eu saio com o sentimento de certeza, né? Eu estou com a PNL aí desde 2017, que eu conheci, e eu saio com essa certeza que a gente precisa buscar mais conhecimento sempre, e assim, ter humildade que a gente precisa sempre estar mudando, a gente mesmo, né? A gente tem que estar sempre se inovando, mudando,
E, pegando aquele gancho da Fernanda, temos que saber o que a gente quer para a nossa vida e também o que a gente não quer, né? Que é a clareza, né? Isso. Eu acho que o caminho é esse, é certeza, conhecimento, né? E sempre com os pés no chão, com muita humildade. Ótimo, maravilha. Rosileide, você? Aí foi muito proveitoso, né? Eu estou no trabalho ainda, mas foi muito proveitoso eu parar esse momento para conhecer um pouco sobre a PNL. Não tinha conhecimento, né? Vi que eu posso buscar mais esse conhecimento e descobrir mais as raízes das minhas crenças e poder resolvê-las. E vi que eu tenho chance ainda. Eu falo, todos temos chances, ninguém está Tem chance não, estragado, porque eu pode fico ter assim, certeza. uma das crenças limitantes, eu sou muito velho para Na conseguir algo. crença. Não, né? Isso. Não sou, eu posso, estou viva. Exatamente, isso aí. Exatamente. É crença limitante acreditar, porque o que é ser velho, né? Tem muita gente, Rosileide, que tem aí 60 anos de idade e já morreu desde os 30. Desde os 30 anos já morreu, só está com o corpo físico na Terra, tá? Mas não tem mais objetivo, não tem mais meta, deve ter uns 30. Vocês devem conhecer muita gente que já morreu tem muito tempo, só que não avisaram para ela que ela já morreu. Então, é muito relativo essa questão de ser velho, porque tem gente que tem 80 anos e está buscando metas, novidades, novos desafios na vida. Eu tive uma coach maravilhosa, uma das que mais me ensinou, ela mais me ensinou do que eu ajudei ela. Ela tinha, na época, 90 anos de idade, hoje ela está com 96. E ela traçou, na época, metas para os próximos 10 anos. E já chegou em 6 anos depois. E está aí com 96 anos, não tomou um remédio na vida, cheia de metas, de disposição. Então, velho é uma questão muito relativa. Ninguém é velho, ninguém é novo, depende, né, do que... Ninguém é velho. Velho é o mundo. É isso. Velho, velho é o conhecimento, né? Que é antigo. Velhice está na cabeça da atualizando. Pessoa. Está na cabeça dela, né? É muito bom. Eu vejo como é bacana, às vezes, eu vejo às vezes pessoas que com 40 anos de idade não tem nem mais meta na vida, não tem mais desafio, já morreu. Esqueceu de avisar essa pessoa que ela já está morta. Vamos ver se ela desperta. Quem sabe ela muda. Tem chance. Agora tem muita gente nova, de idade cronológica, que está morta já. Então, um dos grandes desafios da reprogramação, Rosileide, é que ter metas é um dos grandes sentidos da longevidade, viu? Enquanto você tem desafios, tem metas, seu cérebro vai fazendo de tudo para te manter vivo. Um exemplo isso disso, que eu quero. Um exemplo disso, apesar de não ser um exemplo positivo, bom, chega a ser positivo para a gente pensar, refletir sobre isso. Muitas vezes a última meta de alguém no leito de morte é esperar um ente querido chegar para depois a pessoa morrer. Vocês devem ver isso a todo momento. A última meta que aquela pessoa tem é esperar um filho chegar, por exemplo, e logo depois ela falece. Por isso que ter metas é um dos sentidos da longevidade. Que a gente nunca pare de querer se desafiar, ter metas e se reprogramar na vida. Porque olha que perigo, gente, uma pessoa que se aposenta e fala assim, agora eu vou ficar em paz. Porque a morte vem depois, essa pessoa morre logo depois, pode ter certeza. Com certeza. Mas assim, rapidinho, eu tenho essa experiência na minha casa. Meu pai fez 1 ano agora que ele faleceu. Em 75 anos, meu pai tinha tanta esperança que com 75 anos ele tinha feito 1000 cartões para distribuir para pegar serviço ainda. Legal. Tinha uma esperança. Eu falei, papai, mas eu tenho 75 anos, mas eu estou vivo, eu posso. Né? Mas morreu com muita esperança. É isso aí. E eu lembro também, Rose, desse caso do seu pai, né? Que ele saiu do hospital, ele estava com tanta esperança, com tanta vontade de viver, que ele ganhou alta. Não foi, Rose? E depois que ele voltou... Ele não chegou bem a ganhar alta, não, mas ele... né? Apoderadamente. Meu pai estava bem. Um dos pressupostos da PNL é mente e corpo estão conectados. Inclusive, nem é um pressuposto da PNL, isso é científico, da vida. Gente. Isso é científico, a ciência já comprova isso há muito tempo, que mente e corpo estão conectados. O que a gente pensa afeta muito a nossa saúde física. Saúde mental e saúde física estão conectadas.
Isso é um pressuposto científico, inclusive, né? Eu lembro que eu cresci com a minha mãe falando assim, minha filha, quando a mente não funciona, o corpo padece. Eu cresci com isso. Isso é uma A crença minha mãe falando antiga isso para que mim hoje a faz gente já total comprova, sentido, né? Total. Isso. Total, Exatamente. total. Muito bom. Para você, Sandra, algum comentário, Sandra? Está sem áudio, Sandra. Nós não estamos te ouvindo. Sandra, se você não conseguir ligar o áudio, não tem problema não. Só escrever no chat depois uma frase, uma palavra que você leva daqui, tá? Enquanto a Sandra busca abrir o áudio ali, o Rodrigo já falou, o Pedro já falou. Paraíso, algum comentário, Paraíso? Opa, tem sim. Eu tenho o prazer de ter uma chefe que hoje, principalmente com o assunto em questão, a abordagem, eu vejo que, às vezes, nas pequenas coisas, a Fernanda ela acaba jogando um pouco das técnicas e, às vezes, a gente nem sente. Às vezes a gente se questiona o que ela está falando, eu estou falando do trem, ela está falando de outro. Aí você fica assim, ela te obriga a se questionar, aí você olha para a cara dela, faz aquela cara de paisagem, né? Porque você tem que ter uma resposta. Sim. E ela, inconscientemente, agora pegando o fio da meada, ela te obriga a, às vezes, ver o problema de fora, de uma outra forma, para ver se a resolução vem mais rápido. Então, o que eu tenho de comentário é isso. Você aplicar as técnicas para sair do problema e ver de fora, como se fosse uma outra pessoa, você mesmo se apontando. Isso é chamado de dissociação. É a técnica da dissociação. Isso é uma das técnicas da PNL, dissociar-se da situação, para que tenha uma visão mais racional do que fazer para resolver aquela questão. Muito bem, Paraíso, muito bem comentado. Muito bom. Obrigado. Sandra, se você quiser escrever, Rodolfo, Rafaela, algum comentário? Não sei se o Rodolfo e a Rafaela conseguem nos ouvir ali. Boa noite. Boa noite, Rafaela. Não, eu fiz... Oi, Sandra. Agora a Sandra abriu o áudio. Muito bom, Sandra. Vamos lá. Então, eu queria agradecer pela oportunidade que eu recebi do Rodrigo, né? E eu gostei muito e abriu muitos horizontes para mim, coisas que às vezes me atrapalham, a questão do medo de errar, que me fazem errar por o medo, né? E para mim foi muito bom, eu gostei muito. Muito bom, obrigado, Sandra. Rafaela, você quer comentar? Boa noite. Eu conheci a Louise Hay em 2015, quando eu comecei a entender sobre crenças limitantes. E a partir daí eu comecei a estudar sobre terapias holísticas. Eu sou professora e fiz minha formação em psicanálise e estou no caminho aí. Sempre tive vontade de fazer PNL. Rafael, você faz as afirmações positivas da Louise Hay? Eu faço. Sim, eu escuto, tem algum tempo que eu parei, mas eu escutava muitas meditações. Não, eu tenho anotado, eu tenho um caderno que eu vou anotando todas as afirmações positivas, aí eu medito e depois eu faço as afirmações todos os dias. Isso aí, coisa Fernanda. Boa, muito bom, muito bom. Obrigado, Rafael. Rodolfo, não sei se o Rodolfo está nos ouvindo, mas agradecer a todos vocês aí pela presença, é muito bacana. E, assim, debater sobre esse tema é muito bom, que a gente debate sobre vida, né, Lu? Sobre vida, né, Fernanda? A PNL, ela não é nada assim, tá longe. A PNL faz parte da nossa vida, o nosso dia humano, como profissional, ela está aí no nosso dia a dia, isso é que é o mais bacana, né? Nossa, eu achei fantástico, assim, né? Queria agradecer Marco, a Fê, né? Todos que estão aqui, porque para mim é uma alegria grande poder ter esse tempo de troca, né? Da gente poder falar sobre aquilo que, na verdade, a gente ter consciência daquilo que nos cerca, que é o que você falou, né, Marco? Tá aí,
e a gente precisa ter consciência para poder ser transformado através dela, né? Como um dos instrumentos de mudança e de desenvolvimento. Então, queria agradecer demais, achei fantástico. Gente, Lu é professora do Practitioner que nós vamos lançar de PNL aí em Goiânia. É uma profissional espetacular, já conheço a Lu há um bom tempo e vai poder agregar muito nessa formação em Goiânia. É uma formação com muita bagagem, muito conteúdo, que tem uma certificação internacional, essa formação que estamos lançando aí em Goiânia. E, como a gente estava dizendo, uma formação séria, que traz a PNL de uma maneira prática, séria e objetiva. Esse é o nosso propósito, né, Fernanda? De estar levando a PNL para Goiânia, né, Fernanda? Sim, e é muito assim gratificante e nobre, né? Assim, a gente contribuir com a transformação da vida das pessoas. Eu acho que isso assim é o mais fascinante, né? A gente que trabalha com desenvolvimento de pessoas, então a gente poder proporcionar essa transformação não só na vida dessas pessoas, mas nas nossas vidas também, porque a partir do momento que a gente contribui com a transformação da vida de alguém, parece que a gente está mais transformando as nossas vidas do que a outra vida, né? Com os aprendizados, com os ensinamentos, e sair daqui, né? Assim, com a minha cabeça bem efervescente, com tantas histórias, né? Que a gente ouviu, as experiências, e aí onde vai gerando também as conexões, né? Assim, do que a Rose trouxe, do que o Juliano, o Rodrigo, o Pedro, enfim, do Paraíso, né? Cada um, Marco Túlio, a Lu, e aí a gente vai falando, nossa, eu já vivi algo parecido, né? Ou então, nossa, ela reagiu assim, que interessante, né? Então, isso não tem preço. Isso não tem preço. É isso aí. Faz os olhos brilharem mesmo. Isso aí. Gente, muito obrigado pela noite, pelo bate-papo. Vai ser um prazer poder reencontrá-los aí, viu? Hein, vamos só tirar uma foto, gente. Cadê? Que eu não vou ver É a foto. Eu não vou ver a carinha do Rodolfo. Paraíso, mostra aí o carão, Paraíso. Calma aí que eu tô indo lá passar, ó. Calma aí que eu Ele não sossega, o Paraíso, ele vai de um lado para o outro. Vamos tirar uma foto para a gente colocar lá nas redes sociais. Fernanda, hoje, você tira a foto você aí, sabe Fernanda? qual é uma das melhores formas da gente aprender? É ensinar. Então, se vocês, né, ensinem o que vocês aprenderam hoje para alguém, né, ou compartilhem nas redes sociais o aprendizado de vocês aqui hoje, porque uma das melhores formas realmente da gente aprender é a gente ensinar. Chegou a Vitória aí também. Então, eu vou colocar um emotion aqui, eu vou colocar um coração para eu printar a tela. Bom. Deixa eu colocar lá no nosso grupo do PNL. Vamos ver se foi. Eu acho que essa foto aqui não foi, não, hein? Vamos fazer outro print? Outro print, vamos lá. Vamos fazer outro. Foi sim, Fê. Fernanda, foi mas sim. Será que foi essa? Eu acho que não foi essa. Deixa eu ver. Eu recebi uma... Vai lá, tira outra, vai. Acabei de tirar. Deixa eu tirar outra você olhando, porque você não estava olhando. Vou pôr um coração que ele saiu. A reação sai muito rápido. Ih, espera aí, saiu aqui bem no rosto do Paraíso o comentário. Te tampou, Paraíso. Vamos de novo, gente. Calma, paciência, hein? Paciência é uma das virtudes mais demandadas hoje, sabiam? Pelas empresas, pelos líderes. Foi feita uma pesquisa, não é, Rossi? É isso aí. Não é, Fernanda? Não é, Paraíso? Não, ué. Vou colocar lá, vamos ver. Não foi, gente. Eu não sei o que está acontecendo, que não está printando de novo. Agora foi.
Aê! Aê! Aê, agora ficou elegante. Obrigado, gente. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Pessoal, muito Lu. Obrigado a obrigada. todos Eu aí. quem Obrigada, agradeço. gente. Um abraço. Boa noite Vocês para nós. também. Tchau, Boa tchau. noite, Boa noite. obrigada. Tchau. Sucesso. Ah, nós temos que sortear, gente. Peraí. Ah, é o Fernanda, sorteio, é verdade. mesmo. É o sorteio. Verdade. Deixa eu falar aqui. Eu anotei aqui os números e Saiu alguém? relacionei as pessoas aos números. Eu vou tirar. Eu não estou Sorteio do computando quê? nem a Rossi, nem o Paraíso, porque são colaboradores da instituição, tá? Então, Mas é para considerando ganhar o quê, Fernanda? para ganhar a bolsa. Como assim, né, Ah, Rose? como assim? Vamos fazer o sorteio. Rodrigo, sorteio. Isso mesmo, Rodrigo Melo. Então, eu anotei aqui É um os sucesso números. aí. Vamos lá, de 1 a 8. Fala um número, Marco Túlio, ou alguém. Vamos. Pode ser o Marco Túlio, gente? O O Rodrigo já está Melo falando falou o número 7 ali. 7. Você falou o número 7, Rodrigo Melo. É o Rodolfo Gondim. Rodolfo, não sei se ele está nos ouvindo, Fernanda. Rodolfo, você está aí? Espera aí só um pouquinho, porque eu anotei número aqui de gente que já foi. Deixa eu reprogramar aqui o cérebro para um novo número. Espera aí. Deixa a Lu falar um número agora, então. Fernanda, Lu, escolhe um número. Deixa eu só anotar aqui. De 1 a 8, Fernanda, é isso? Espera aí, agora vai diminuir. Então, de 1 a De quê? 1 a 6, Lu. De 1 a 6, Lu, fala um número. 3. 3. Sabe quem ganhou? Sandra! Sandra! Aê, Sandra! Tudo bem, Sandra? Muito bom, Sandra. Parabéns. Muito obrigada. Fiquei feliz. Excelente, Sandra. Parabéns. Ó. Agradeço principalmente a Lu, viu, que sorteou o seu número aí. A sorte estava comigo hoje. Obrigada, tá vendo? gente. A sorte estava do seu lado aí, ó. Tá vendo? Agradeça, né, Fernanda? Isso aí, tá vendo que tem a sorte no meio do negócio? Não tem como, gente, falar que não existe sorte. Existe. Existe, claro. Existe, ela tem uma pitada. Gente, um abraço para vocês. Até a Obrigada. Tudo próxima. bom, gente? Beijo, gente. Até mais. Ótima Tchau, noite para tchau. todos aí. Uma Tchau. ótima noite, obrigada. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.